Olá, existe uma Constituição no mundo que, além de organizar o Estado, garante direito a lazer, transporte e até um salário extra todo ano. Parece muito, né? Pois é. Essa é a Constituição do Brasil e hoje a gente vai mergulhar nessa que é uma das mais completas garantias de direitos para cidadãos e trabalhadores que existem. Mas antes de mais nada, vamos parar para pensar um pouquinho. O que, de verdade, é necessário para se ter uma vida com dignidade? Essa pergunta, que parece até filosófica, tem uma resposta bem concreta e cheia de detalhes na lei brasileira. E é por aí que a nossa conversa começa. Bom, o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com a base de tudo, os direitos sociais. Depois, entramos de cabeça nos direitos do trabalho, falando de salário, jornada, proteção. E, por fim, a gente vê como a união dos trabalhadores ganha força. Então, vamos lá, para o primeiro tópico. Olha que interessante. Antes mesmo de citar a palavra emprego, a Constituição já prepara o terreno. Ela define uma série de direitos sociais que valem para todo mundo. É como se fosse o alicerce de tudo o que a gente vai ver a seguir. E a lista é enorme. O artigo 6º garante tudo isso aqui. Dá uma olhada na abrangência. Não é só o básico, não. Inclui lazer, transporte. A ideia aqui foi criar uma rede de proteção bem ampla, um padrão mínimo de dignidade que todo cidadão deveria ter, independentemente de qualquer coisa. Agora sim, chegamos no coração do assunto. O artigo 7º. Se o artigo 6º era o alicerce, este aqui é o prédio inteiro. É onde a Constituição descreve, com uma precisão impressionante, os direitos de quem trabalha, seja na cidade ou no campo. A frase de abertura do artigo, por si só, já é muito poderosa. Ela não só lista os direitos, mas deixa uma porta aberta. Esse além de outros significa que a lista é um piso, não um teto. É um ponto de partida para sempre melhorar. E que ponto de partida, hein? São 34 incisos. Para se ter uma noção, a famosa Carta de Direitos dos Estados Unidos tem 10 emendas. Aqui são 34 garantias específicas. É de fato um manual de direitos trabalhistas muito, mas muito detalhado. Para a gente não se perder no meio de tantos direitos, vamos organizar por temas, que fica mais fácil. O primeiro bloco é sobre o básico do básico, dinheiro e tempo, ou seja, salário e jornada de trabalho. Começando por um que é bem famoso, o 13º salário. É exatamente o que o nome diz. A Constituição obriga o pagamento de um salário a mais no final do ano. É como se o ano tivesse 13 meses de pagamento. Isso é lei, não é um bônus por bondade. A Constituição também bota a ordem na questão do tempo. A regra geral é 8 horas por dia, 44 por semana. Mas olha o detalhe, para quem trabalha em turno sem parar, aqueles que viram dia e noite, a jornada é menor, de 6 horas. É um reconhecimento claro de que esse tipo de trabalho desgasta mais. Tá. E se passar desses limites? Bom, aí a hora extra tem que ser paga com um valor, no mínimo, 50% maior que o da hora normal. É uma proteção para evitar jornadas de trabalho que não acabam nunca. E essa rede de segurança financeira não para por aí. Tem a garantia de um salário mínimo para todo o país, a regra de que o salário não pode ser diminuído, um adicional para quem trabalha à noite e uma bem específica do Brasil. As férias são pagas com um bônus de 1/3 do salário. Ok, já falamos de grana e de tempo, mas um bom trabalho é muito mais do que isso, né? Por isso, a Constituição vai além e entra no nosso segundo grande tema: direitos que pensam na segurança, na família e na igualdade de oportunidades. A estrutura de apoio para quem tem filhos é bem forte. Garante 120 dias de licença maternidade, a licença paternidade e até mesmo creche e pré-escola de graça para os filhos de até 5 anos. É um reconhecimento de que trabalho e família precisam caminhar juntos. Outro pilar fundamental é a segurança. O texto protege o trabalhador contra uma demissão sem um motivo justo. Para isso, existem coisas como o seguro-desemprego e o Fundo de Garantia, o famoso FGTS, que funciona como uma poupança obrigatória que a empresa faz em nome do funcionário. E aqui chegamos num ponto crucial: o combate à desigualdade. A Constituição não dá voltas, ela proíbe com todas as letras discriminação por gênero, idade, cor. A intenção é clara: tentar criar, na lei, um ambiente de trabalho que seja o mais justo possível para todo mundo. Bom, e para fechar, vamos para o nosso último bloco. Porque a Constituição entende que os direitos não são só individuais. Ela também dá ferramentas para que os trabalhadores, juntos, possam defender esses direitos. É a hora de falar da força coletiva, dos sindicatos.
O artigo 8º tem uma sacada de equilíbrio. Ele garante total liberdade para criar um sindicato sem precisar de autorização do governo, mas, ao mesmo tempo, diz que ninguém pode ser obrigado a se filiar ou a continuar afiliado, ou seja, protege tanto a liberdade de se organizar quanto a liberdade de não querer participar. E essas são as ferramentas que dão poder a essa voz coletiva. A mais famosa, claro, é o direito de greve, que está garantido na Constituição. A decisão de quando e como fazer greve fica na mão dos próprios trabalhadores. Além disso, tem a representação sindical, a negociação direta com as empresas e até a participação em órgãos do governo. Então, o que a gente viu aqui foi um projeto de sociedade colocado na lei. Um projeto detalhado, ambicioso. No papel, é sem dúvida uma das maiores promessas de direitos sociais e trabalhistas do mundo. A grande questão que fica para a gente pensar é como essa promessa tão bonita escrita na Constituição se transforma na realidade de cada pessoa no dia a dia. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas publicações.